Alô, galerinha. Tava louco pra fazer voltar naquela questão de matemática lá, né, cara? Pra resolver ela de maneira rápida, mostrar que não precisava ser tão enrolado quanto eu fui. Eu até reassisti o vídeo, assim, pensando, porra, como é que eu pude ser tão ruim, cara? Aí eu vi, não, na verdade, assim, pra tentar, né, talvez o meu cérebro tentar me fazer me sentir menos pior, eu vi que, assim, não falei nenhuma bobagem, assim, eu mostrei um monte de coisa que era de inútil, que não precisava, tal. E aí cometi algum erro de matemática básica que eu nem me dei o trabalho de achar, que me deixou muito chateado. Mas eu vou me segurar para não ir para matemática, vou esperar para a aula de matemática, afinal eu estou um pouquinho mais atrasado em física do que em matemática, né? Então vou me segurar para não fazer aquela questãozinha. Mas me pediram uma questão, cara, que eu só recomendei assim por alto, fazer a paginazinha 35, quem tivesse um pouco de dificuldade, ou quem tivesse interessado, e o amigo me pediu, só aquela 3 ali, vou fazer como? Eu não, vou fazer, cara, vou fazer, pô, isso é uma raridade. O cara pediu uma questão extra. 1 mol, N igual 1 mol de um gás ideal, temperatura Kelvin, 400 Kelvin, a pressão P0 e a pressão atmosférica P0. Este gás passa por uma expansão isobárica. O que é isobárica? Pressão constante. Até dobrar seu volume. Volume final é o dobro do volume inicial. Em seguida, esse gás passa por uma compressão isotérmica. Depois disso, ele vai estar numa temperatura já que não é mais T0, é uma temperatura T1. E ele vai passar por uma compressão isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Isso já é a segunda coisa que eu estou fazendo com o gás. Até voltar ao seu volume original. O V... Situação, ó, cara, olha que perigo, cara. Essa aqui é a situação, digamos, 0. Beleza? Ele foi para uma situação 1, depois da primeira transformação, concorda comigo? Aí nessa transformação, nessa nova situação 1, ele vai para uma nova situação 2. Se ele disse que a temperatura 1 é constante, eu sei que a T1 vai ser igual a T2. Se ele disse que o volume que ele vai atingir é igual ao volume original, eu tenho que dizer que é igual a V0, né? O volume original era isso aqui, né? Tudo bem para vocês? Vamos de novo então. Seja um mol de gás, isso não tem graça. A uma temperatura 400, então já vou chamar de T0, que é a situação 0. E a pressão P0. P0. Este gás passa por uma expansão isobárica, já que o P é constante, essa nova situação 1, P1 é igual a P0, que é a mesma coisa que escrever isso, concorda comigo? Até seu volume dobrar. O volume V1 é 2 vezes o volume V0, já tinha escrito isso. Tranquilo? Em seguida, então, primeiro ele executou essa primeira transformação. Em seguida, este gás passa por uma compressão. Claro, né? Expandiu para o dobro, depois comprimiu. Até voltar ao seu volume original. O último volume, que é o volume 2, vai ser igual ao volume original, que é o primeiro volume que eu chamei de V0. Certo? Por que eu chamei de V0? Porque eu botei que é tudo 0, né? Tudo bem para vocês? Isotérmica. Isotérmica é a transformação de 1 para 2. Por isso que T1 igual a T2. Qual é a pressão ao final dos dois processos? Ele quer saber quem é P2. Como agir? Piviti, ou Votó, ou então, para a gente não se confundir, né? P0 V0 sobre T0 é igual a P1 vezes V1 sobre T1. O que eu sei daqui para cá? Pressão é constante. Esse cara corta com esse. O que eu sei do volume 1? Então, V0 sobre
400 é igual V1, 2V0 sobre T1. Elimina V0 de um lado, V0 do outro, fazendo a multiplicação cruzada, T1 igual a 800 Kelvin. Deixa eu ver se faz sentido. Se o volume dobrou e a pressão continuou a mesma, só se as moléculas ficaram mais agitadas, certo? Então, com certeza, a temperatura tem que dobrar para a pressão não cair. Se eu só dobro o volume sem modificar a temperatura, a pressão deveria cair pela metade. Se ela não caiu, é porque a temperatura dobrou. Usando o bom senso, eu vejo que o primeiro cálculo faz todo sentido. Vamos lá. PVT por fotão, mas eu quero agora já com os nomes corretos. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Por que isso agora, galerinha? Porque era do 0 para o 1 e agora é do 1 para o... Foram 2 PVT por fotão, na verdade. O que eu sei do 1 para o 2? Temperatura constante. Esse número vai ser idêntico a esse. Eu posso multiplicar ambos os lados por essa temperatura e eliminá-las da conta. A pressão era igual do 1 para o 0, né? Agora ele quer a pressão. A incógnita vai ser a pressão. O volume 1 é o dobro do volume 2. Por que a gente pode concluir isso? Porque falou que V2 era igual a V0, certo? E nós sabemos que V1 é igual a V2. Isola numa, V1 é igual a 2 V2. Concorda comigo? Então, P1 vezes V1, que é 2V2, é igual a P2 vezes V2. Elimina V2 e V2 e eu descubro então que a pressão 2 é o dobro da pressão 1. Só que na resposta ele quer comparar a pressão final, que é a pressão 2, com a pressão original. P1 é igual a P0. Mais P1 é igual a P0, logo P2 é 2P0. P2 ficou com o dobro da pressão original. Vamos ver agora se faz sentido. Primeiro eu expandi o gás, mas dobrei a temperatura. A pressão ficou constante. Faz sentido. Depois eu não mexi mais a temperatura, mas fiz o volume se reduzir pela metade. A pressão dobrou. Faz todo sentido. Então a matemática não mentiu pra gente, não. Show de bola. Qual era a letrinha? C. Cara, eu acho que assim, ó, de PVT por fotó, esse estilo é o piorzinho que pode aparecer. Porque teve muita interpretação, muito de cuidado da situação 1, da 0 para 1, da 1 para 2. Poderia ter chamado, né, de 1 para 2, 2 para 3 também, tanto faz. E teve que usar 2 vezes o PVT por fotó. Bonitinha a questão, hein? Tô orgulhoso do colega ter tentado fazer e ter pedido, né, comentários sobre a questão. Muito, muito bom. A tarefa clássica era o que mesmo? Página... A 38, eu só fiz uma de exemplo, né? Eu fiz a 2, eu acho, certo? Foi a 2 ou foi a 1 que eu corrigi? A 1 eu também já fiz? Não, né? Acho que só fiz a 2 de exemplo, certo? Isso aí, então vamos lá. Página 38 agora. Exercício 1, saúde! Só não tá no finalzinho ali. Não, eu vou deixar aqui.